capítulo 34 do livro de Jó diz assim: Além disso, respondeu Eliú e disse: Ouvi, sábios, a minhas palavras, e vós, entendidos, estejam atentos a mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta o alimento. Escolhamos para nós o que é de direito e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó tem dito: Eu sou justo e Deus me tirou o meu direito. Tenho que mentir eu contra a minha razão. A minha ferida é incurável, sem haver eu cometido transgressão. Que homem há como Jó que bebe o escárnio como água? E vai em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com os homens maliciosos? Porque tem dito: de nada servirá o homem comprazer-se em Deus. Portanto, vós que sois homens inteligentes, escutai-me. Longe esteja de Deus ser impiedoso, e do Todo-Poderoso cometer a iniquidade, porque ele pagará ao homem segundo a sua obra, e fará a cada um conforme o seu caminho. Sim, por certo, Deus não fará injustiça, e o Todo-Poderoso não perverterá o direito. Quem deu a ele o governo sobre a terra? E quem pôs em ordem o mundo todo? Se ele pusesse sobre o homem o seu coração, e recolhesse assim o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne pereceria juntamente, e o homem retornaria ao pó. Se, pois, há entendimento em ti, ouça isto. Escuta a voz das minhas palavras. Porventura se firmaria o que aborrece o juízo? E condenarás tu aquele que é tão justo? Ou se diria ao rei, ó perverso, e aos príncipes ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção entre pessoas e príncipes. Nem o rico é dele mais estimado do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. No momento eles morrerão, e à meia-noite se alvoroçarão os povos, e passarão, e sem mãos humanas será tirado o poderoso. Porque sobre os caminhos do homem estão os seus olhos, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde possam se encobrir os que praticam maldades. Não sobrecarrega, pois, ele ao homem mais do que é justo, para que vá diante de Deus em juízo. Ele quebranta os fortes sem necessitar pesquisa, e faz com que os outros estejam em seu lugar. Ele tornará, pois, conhecida as obras deles, quando os transtornar na noite, e serão quebrados. Como a ímpios os ferirá em lugar onde sejam vistos, porquanto assim se separaram dele, e não consideraram todos os seus caminhos, fazendo vir diante dele o clamor do pobre, e que ouvisse o clamor dos necessitados. E se ele aquietar, quem então inquietará? Se esconder o rosto, quem o poderá olhar? Seja isto sobre uma nação, ou mesmo sobre um homem, fazendo com que não reine o homem hipócrita, para não haver engano sobre o povo. Seguramente convém que se diga a Deus: já suportei castigo e não mais pecarei. Ensina-me tu o que não vejo, o que fiz de mal, e não farei mais. Tem que ser isso segundo a tua mente? Ele te retribuirá tanto se recusas ou se aceitas, e não eu. Portanto, fala o que você sabe. Dirão comigo os homens de entendimento e o homem sábio que me ouvir, que Jó não fala com sabedoria e que as suas palavras não são com entendimento. Desejo eu que Jó seja provado amplamente devido às suas respostas próprias a homens iníquos. Porque ele ao seu pecado acrescentou a impiedade, bate palmas com as mãos entre nós, e contra Deus multiplica as suas palavras. O capítulo 34 do livro de Jó vai continuar dizendo sobre a arrogância dos seus amigos contra a situação de Jó. Eles estavam totalmente indignados pelo comportamento de Jó, pela doença de Jó, pela situação que Jó se encontrava.
Eles não queriam aceitar que era Deus que estava naquele momento com Jó, observando Jó e enfrentando o inimigo da alma de Jó. Porque Deus, ele sabia e conhecia o comportamento e os caminhos de Jó. Deus sabia que não era por causa da sua riqueza, da sua prosperidade, que Jó amava a Deus, que Jó era fiel, que Jó era justo, um homem perfeito. Deus, ele sabia que mesmo na dificuldade, Jó não abandonaria sua fé. Deus sabia que na dificuldade de Jó, Jó não blasfemaria contra o Senhor. E é por isso que os amigos de Jó, eles olham aquele cenário externo e pela palavra, se nós formos compreender a soberania de Deus, nós entendemos sim que o Senhor castiga os ímpios, que o Senhor, ele dá doença sim, ele permite, por causa da iniquidade. Mas o que os amigos de Jó não sabiam era que o mundo espiritual estava batalhando para confrontar Jó diante de Deus. Porque o inimigo da alma de Jó não aceitava que Jó era tão temente a Deus. Ele não aceitava que Jó era tão fiel a Deus. Ele não aceitava que Jó não se esquecia de Deus, que Jó era grato a Deus, que Jó era um bom conselheiro, que Jó buscava a perfeição nos seus caminhos, e ele não aceitava isso. E por isso o inimigo da alma de Jó vai confrontar a situação e dizer a Deus que por causa de tudo que Deus deu para ele, por isso que Jó era assim. Porque se Deus tirasse tudo dele, Deus ia ver o coração de Jó realmente, e Deus iria ver que Jó não amava a Deus, que Jó não era temente a Deus, que Jó blasfemaria contra Deus. E quando o inimigo da alma de Jó afeta Jó com mortes, destruição, tira tudo de Jó, é Deus falando para o inimigo que conhece o coração daquele que ele criou. Porque o Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou os céus e terra, o Senhor criou os animais e o ser humano, o Senhor criou todas as coisas, porque o Senhor é soberano, o Senhor é absoluto. E quando o inimigo devasta a vida de Jó, tirando tudo que ele conquistou, Jó permanece fiel. Jó permanece um homem reto. E diante da acusação dos seus amigos, ele não se dobra. Porque ele diz que ele é justo. E que se ele está passando aquela situação é porque Deus permitiu. Mas não por causa de seus pecados. Porque os amigos de Jó conheciam a palavra. Vejam bem que eles argumentam, eles são acusadores através da palavra. Mas uma palavra enganosa. Uma palavra que não diz respeito a Jó. Pode sim diz respeito a ímpios, a pecadores, mas a Jó não. E muitos reprovavam Jó porque a situação que Jó se encontrava era uma situação do mais alto nível pecado, dos níveis de imoralidade, de impiedade que existem no ser humano. Mas Jó entendia que Deus estava com ele. Que possamos compreender que Deus nos escolhe e que Deus observa o nosso coração no deserto. Que Deus abençoe a sua vida e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.